na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. João Ferreira de Almeida, ali os tradutores e editores colocaram nesse bloco de pregação o tema Santidade na Vida. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 21. Nós vamos fazer a leitura do texto. Vou pedir aos irmãos que, por favor, pode manter o texto aí aberto, quando em vez nós vamos pensar algumas expressões do texto, para a gente poder ter condição de continuar caminhando aí. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 21, eu vou fazer a leitura do texto bíblico, os irmãos acompanhem, por favor, tá bom? Diz assim a Escritura: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo o que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos é comunicada através da leitura do texto bíblico, pela tua igreja que agora, Pai, está aqui reunida diante da palavra do Senhor. E pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca e os nossos ouvidos nesse tempo. Amém. E que precisamos e esperamos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Durante o período do isolamento social, a gente debateu muitas coisas. Lá onde eu estava, nós debatemos, por exemplo, o mal emocional do isolamento. Pensando sobre isso e conversando com algumas pessoas, inclusive da saúde pública da cidade de Dionísio, onde nós estávamos, eu li uma frase que ficou batendo na minha mente durante um bom tempo. O sofrimento tem muitas formas. Essa foi a frase que eu li. O sofrimento tem muitas formas. E há de convir, cada um de nós, que o que para uns pode ser encarado de forma bem normal, para outros pode ser uma turbulência tremenda. A verdade é essa. O que uns olham como uma coisa tranquila e normal, outros encaram como uma turbulência, que pode tirar o chão daquela pessoa. O que alguém que pode lidar, e pense nisso, tem pessoas que conseguem lidar com algo mortal de forma esperançosa, mas tem gente que não consegue lidar com o trivial sem se abalar. Tem pessoas que conseguem lidar com algo mortal de forma esperançosa, mas há pessoas que não conseguem lidar com o trivial sem se abalar. Agora, uma coisa em todo esse lidar com o sofrimento que a gente tem que tomar cuidado é a capacidade que você e eu temos de relativizar os valores de Deus no período do sofrimento. A gente consegue relativizar os valores de Deus no período do sofrimento. Quantas vezes nós já não ouvimos aquela expressão: olha, deixa, tadinho, está passando por um momento difícil, deixa ele continuar no que ele está fazendo, depois a gente vê o que acontece. Outras vezes a gente ouve ou diz: não, fulano realmente precisa fazer alguma coisa para extravasar, porque ele está passando por uma grande dificuldade, ele tem sofrido muito. Outros nós deixamos de repreender biblicamente,
Pessoas que nós olhamos e enxergamos que a Bíblia tem uma resposta para ela, mas nós olhamos para o sofrimento e o nosso coração, com uma falsa sensação de dor, de se condoer, a gente deixa de corrigir. Não, olha, espera ele passar por isso primeiro. Outros, meus irmãos, outros momentos da nossa própria caminhada, a gente diz o seguinte: não, olha, eu fiz isso porque eu estou passando por isso. Ou não, eu fiz isso com fulano, mas você viu o que ele fez comigo primeiro? A gente tem essa capacidade de olhar para o sofrimento e de desviar os nossos olhos dos valores bíblicos por conta do sofrimento. A igreja a que Pedro estava escrevendo esse texto estava sendo exortada à santidade. É assim que o texto diz. Pedro vai relembrar essa igreja logo no início da carta, depois de lembrar que eles eram salvos pela viva esperança, eleitos de Deus. Pedro vai dizer agora: sejam santos. Mas se nós olharmos para o contexto daquela igreja, do contexto dessa carta, nós vamos ver que eles tinham motivos de sobra para ter alguém que passasse a mão na cabeça deles ao invés de exortá-los. Naquele primeiro século, naquele momento que eles estavam vivendo, os cristãos estavam sofrendo, sendo maltratados. O texto vai dizer que esses aqui eram os da dispersão. Aqueles que, por conta da perseguição, por conta daquilo que passavam pelo nome de Cristo, estavam dispersos pelo mundo. Pedro olha para essas pessoas e exorta-os à santidade. Olha que interessante. Coitadinhos, estão longe da sua terra, estão longe. Pedro não, chama-os à santidade. Aqueles primeiros cristãos, eles tinham sofrido perseguição dentro de casa, porque eles eram expulsos das sinagogas, e o próprio Pedro passou por isso. Nós lemos isso em Atos dos Apóstolos. Mas eles sofriam também pressões quando pregavam o evangelho nas cidades circunvizinhas. Lembre, por exemplo, de Paulo, preso em Filipos, sofrendo agruras e dores. Quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, que o pastor falou sobre arrependimento, pregar arrependimento em um contexto que todo mundo achava que tudo era normal, é assim que era o pensamento grego daquele tempo, causava perseguições. E vamos e convenhamos, meus irmãos, viver longe de quem nos olha é uma tentação para quem quer viver uma vida relativizada. A verdade é essa. Sair da redenha da igreja que cuida de nós, de onde nós temos os irmãos que acenam para nós dizendo bom dia, para longe é muito tentador quanto a ter uma vida relaxada com a santidade. E Pedro então olha para essa igreja e diz: sede santos. Pedro escreveu a cristãos judeus que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. Ele escreveu para os consolá-los sobre a esperança e para exortá-los quanto à santidade. Olhando então para essa porção, olhando para o texto, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa caminhada, nós somos chamados pelo texto de filhos da obediência. E como filhos da obediência, nós devemos invocar o nosso Pai que é santo em santidade. Como filhos da obediência, nós devemos invocar o nosso Pai que é santo em santidade. O pastor citou aqui o texto de João que diz de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que vivem em obediência e que invocam o Pai em santidade. Mas Pedro não vai fazer isso apenas impondo, mas ele vai nos apresentar algumas coisas, algumas questões. Somos apresentados no texto, já que nós devemos nos apresentar ao nosso Pai que é santo em santidade, umas formas de nós olharmos para isso. A primeira coisa que ele vai fazer é nos ferramentar para que a gente possa não se amoldar. Alguns valores iniciais aqui que a gente não deve se amoldar. Ele nos ferramenta e apresenta esses valores. Ele não chega só apontando o problema. Ele diz, olha, aprendam a diagnosticar. Ele usa uma expressão bem interessante no versículo 13, que diz o seguinte, olha, por isso, cingindo o vosso entendimento. Pedro ele está trabalhando aqui, muito provavelmente, com uma ideia que você e eu temos aqui. Daqui a pouco, quando a gente sair daqui, amanhã de manhã, quando a gente tiver que fazer as nossas coisas, a gente precisa viver. Pedro não está dizendo de um isolamento, de algo que nós vamos nos prender em casa, nos prender na igreja e ficar 24 horas por dia. Ele está dizendo para nós, pessoas, que amanhã cedo temos que acordar, negociar, comprar, resolver problemas, pagar boletos.
Aqueles que vão descansar devem fazer isso no Senhor. Aqueles que vão bater ponto têm que fazer isso na hora certa e tem que lidar com N problemas para conseguir chegar no horário. Pedro está dizendo, olha, por isso para que nós possamos nos apresentar em santidade a Deus e reconhecer aquilo que nós não devemos tomar como modelo, a gente tem que cingir o entendimento. A ideia de cingir o entendimento, ela é bem prática, talvez para nós muito hoje não, mas para eles era muito tranquilo. Naquele tempo, quando se queria apertar o passo para chegar em algum lugar, o que se fazia? Os homens ou as mulheres usavam roupas mais compridas que vinham até o chão, amarradas por um cinto de pano, como o missionário Emanuel apresentou aqui no ano passado, que veio com Osni. Ele apresentou aquele tipo de roupa para nós. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai trazer a ideia daquele que queria apertar o passo para correr mesmo. O que ele fazia? Ele dobrava suas vestimentas até certa altura e amarrava, cingindo-se com aquele cinto, amarrando-se com aquele pano para poder apressar o passo para caminhar. E Pedro está dizendo, olha, para você entender os valores e ver aquilo que você não deve se amoldar, cinja o seu entendimento. Espere em Cristo. O texto vai dizer, sede sóbrios na revelação de Jesus Cristo. Espere e caminhe em Cristo. Espere e caminhe em Cristo. Não fique estático. Às vezes nós não estamos decididos na nossa vida com Deus. Falta de decisão na vida com Deus é um grande risco. Por quê, meus queridos? Porque a estaticidade na vida com Deus, caminhar sem essa velocidade, sem esse passo direto diante de Deus, traz desespero, traz medo, traz incerteza. E geralmente na Bíblia as pessoas que tinham medo e incerteza, para onde que eles iam? Para a caverna. Lembra de Elias, depois de ter feito grande, ele foi para a caverna, estava com medo, estava escondido. Davi, quando estava tenebroso, criou uma congregação na caverna. São tempos bons, mas a gente vai olhar que aquele que sente medo, ele se esconde. Mas aquele que espera, ele age. Aquela igreja perseguida, que Pedro estava escrevendo para ela, era uma igreja que se dispersou. E o evangelho foi crescendo. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Fazia esse sentido. Uma outra forma de você entender aquilo que você não deve se amoldar, lembre-se que nós estamos falando de algo para o nosso entendimento, para a gente observar aquilo que a gente não deve seguir nessa nossa caminhada de santidade. Além de cingir o entendimento, o texto vai dizer que nós temos que esperar inteiramente na graça em Jesus Cristo. Graça nós sabemos, meus irmãos, que é uma palavra com um escopo muito grande. A graça ela pode ser definida como a boa vontade de Deus, a amável vontade do nosso Criador, o favor, a bondade e a misericórdia de Deus, pela qual Ele exerce influência sobre você e sobre mim, para que a gente volte-se para Cristo Jesus. A graça também nos guarda, a graça nos fortalece, faz com que nós cresçamos na fé, ela nos é trazida pela revelação de Cristo Jesus. A graça também, sabe o que ela faz com você e comigo nessa caminhada de santidade? Ela muda os nossos afetos, ou seja, ela muda o que está e as intenções e as inclinações do nosso coração. Ela tira a ignorância, ela nos apresenta modelo de vida, ela apresenta a medida perfeita que é o Deus eterno. Se você cinge o seu pensamento para poder servir com santidade, buscar uma vida de santidade, você também olha para a graça e enxerga nela a obra de Deus te trazendo para próximo dele. A partir desse momento, então, Pedro começa a citar, olha, você cingindo o seu entendimento, você olhando para a graça, para a revelação de Cristo, você agora deve viver como filhos da obediência, não se amoldando às paixões que você tinha antes. Olhe comigo para o versículo de número 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Quando João Calvino vai tratar desse assunto, ele faz uma pegada mais forte quando ele trata da ideia de filhos da obediência. Ele diz o seguinte, eu vou reproduzir o pensamento de Calvino quando ele comenta
1 Pedro, ele vai dizer o seguinte, olha, como filhos obedientes, sugere aqui, a Escritura vai sugerir que nós somos chamados pelo Senhor para o privilégio, para a honra da adoração por meio do Evangelho. O privilégio da adoração pela honra por meio do Evangelho. E esse privilégio ele é grande para você e para mim, sabe por quê? Ele fala da adoção como filhos. E agora, nós somos tidos como filhos que podem obedecer, como filhos obedientes. Porém, tome cuidado, porque a obediência de um filho aqui não é o que você faz para ser salvo. Olha só, santidade não é algo que você faz para ser salvo. Mas, no contexto de 1 Pedro, a santidade é uma característica do filho e não do estrangeiro. Pedro está dizendo, olha, se você é santo é porque você tem característica de filho. Essa é a ideia. Essa obediência, meus irmãos, ela é apontada quando ela nos diz, olha, você não deve obedecer às paixões e os desejos desse mundo. Ela também apresentada quando nós olhamos para Deuteronômio, no capítulo 28, que o pastor propôs que nós lêssemos, e observamos aquelas bênçãos, e entendemos que aquelas bênçãos são decorrentes da obediência de Cristo. E é em Cristo que nós desfrutamos das bênçãos, e inclusive da bênção de obedecer. Olha que interessante. Quando eu e você deixamos de ser santos, ou deixamos de exortar os outros à santidade, nós estamos sendo privados ou privando alguém da bênção que é obedecer ao Deus eterno. Pois bem, se você e eu fomos apresentados a ideia de nos cingir, de esperar na graça e de não nos amoldar, como filhos da obediência, nós devemos invocar o nosso Pai que é santo em santidade. Se nós temos um modelo a não seguir pelo entendimento, esse entendimento nos dá um modelo a seguir. Nós temos um modelo a não seguir, que nós conseguimos compreender pelo entendimento, e esse entendimento também nos dá um modelo a seguir. E qual é esse verdadeiro modelo? Olhemos para o texto comigo, por favor, no versículos 15 e 16, que vai dizer o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Esse modelo a seguir, o modelo de santidade, é um modelo que ele permeia a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Olhe comigo, por exemplo, para o Antigo Testamento. Pedro está citando diretamente aqui nesse texto trechos do livro de Levítico. Pedro está citando o livro de Levítico. Por exemplo, ele cita Levítico 11, 44 e 45, quando fala da purificação acerca do que deveria se comer ou não comer, a dieta judia na caminhada do deserto. Pedro vai citar santidade ao Senhor nesse inteirinho. Eu, o Senhor, vosso Deus, portanto, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Essa é a ideia. Um povo santo que se reconhecia. Essa expressão, sede santos, porque eu sou santo, também, ela aparece no capítulo 19 do livro de Levítico, quando fala de todas as posturas que aquela nação daria como povo. Pedro está dizendo que um povo que estava disperso e vivendo, caminhando pelo mundo, pregando o evangelho com a sua vida. E o povo de Israel também tinha o compromisso de evangelizar as nações quando caminhavam no deserto. Então Deus disse a eles, Levítico 19, 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, sereis santo, porque eu sou santo. Também, repetindo essas práticas agora no culto, o pastor também citou de culto aqui, repetindo essas práticas no culto, Deus chama o povo a ser santo, porque ele é santo. O texto vai dizer, purificai-vos e santificai-vos, capítulo 19, versículos 7 e 8, porque eu sou santo. O modelo de santidade do próprio Deus é apresentado, a santidade de Deus como modelo em toda a Escritura. Olhando para o texto que nós estamos observando agora, quando Pedro traz essa expressão,
Quando ele chama a igreja, ele chama o seu povo à santidade, ele está analisando a causa e a razão. Olha só o que o texto vai dizer. Eu estou dizendo isso em língua portuguesa, tá? A gente não está olhando aqui ainda, apesar de a gente vai trazer algumas ideias para pensar, mas a ideia aqui é em língua portuguesa. Olha o que o texto vai dizer. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente vai olhar para a nossa língua portuguesa, para o nosso português do dia a dia, essa expressão porque, ela pode ser apontada como ela explicando alguma coisa e como causa de alguma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é. Né? Ela explica a razão de ser santo e por causa de que nós devemos ser santos. Parece que agora vai pesar mais. Qual é a razão de você e eu sermos santos? Deus, que é santo. Por que você e eu devemos ser santos? Deus, que é santo. Olha o peso que essa expressão traz para você e para mim. Como filhos amados, nós somos chamados à santidade. Alguns estudiosos, então, olhando para a língua grega, vão chamar a atenção para a ideia de sede santos. Esse verbo imperativo, essa ordem, claramente nós sabemos que ela tem que ser santa. Mas ela não é uma santidade que você e eu temos que ter apenas agora no domingo à noite, tá bom? Apenas no domingo. Santidade nesse sentido aqui é algo que é contínuo e só melhora. Olhe o peso dessa expressão. Será que amanhã cedo, quando eu acordar, no peso da correria da segunda-feira, quando eu já tenho aquele boleto em cima da mesa da cozinha, sabendo, ou pregado na geladeira, será que eu vou conseguir reagir com santidade? O texto vai dizendo de uma santidade que vai crescendo, crescendo e crescendo. O texto vai chamar a nossa atenção que esse modelo nos apresenta a expressão de santidade. O texto vai dizer, porque eu sou santo. Santidade, meus irmãos, aqui, a medida da santidade, geralmente quando a gente olha para a santidade, é sermos separados para Deus, né? O dia do Senhor é santo, então a gente separa para a adoração. Isso é santo. Mas santidade de Deus está em essência. Já parou para pensar nisso? Está em essência, não está naquilo que aparentemente eu faço, mas está na razão pela qual eu faço. Porque Ele é santo, nós temos que ser santos. Algo separado, algo que tem que ser apresentado sagrado a Deus, algo que é majestoso. Quando a palavra santidade se aplica a Deus, é quando a gente olha para aquilo que é perfeito de forma sublime e majestosa. É honrar. Pedro apresenta, meus irmãos, essa expressão então como algo de pureza, como quando você vai adorar a Deus e cultuar, e quando você vai se livrar da impureza da sua carne. Ele está dizendo, olha, sede santos. Por quê? Porque na hora que você for cultuar esse Deus, você tem que se apresentar santo. E qual que é o nível? 100% de pureza. 100% de pureza. E o que é essa pureza? É você estar livre das impurezas da sua carne. Quando nós vamos então olhar para essa santidade e vamos medi-la, a gente tem que procurar gente mais inteligente do que nós para tentar descrever mais sobre esse assunto. E a santidade de Deus, então, segundo Berkhoff, ela é uma perfeição onde Deus, então, é totalmente distinto de você e de mim. Tiago, isso eu já sei, o pastor já explicou, nós estudamos uma lição sobre o ser de Deus há pouco mais de 6, 7 meses aqui na igreja. Sim. Mas quando nós olhamos para um Deus que é totalmente distinto, nós vamos já olhar para Ele com distinção. Já parou para pensar que muitas vezes nós tratamos a Deus como qualquer coisa que nós gostamos? Já parou para medir isso?
Se a Escritura e Jesus diz que nós temos que amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa vontade, se eu gosto muito de uma coisa, esse amor não pode ser apresentado para Deus. O amor de Deus tem que ser ainda superior. E santidade está em apresentar amor superior a Deus. Que desafio, meus irmãos. Quando essa igreja, em meio ao sofrimento, é chamada à santidade, o sofrimento deixa de ser um ídolo. Já parou para pensar que nós vivemos às vezes em meio a problemas e dificuldades e a sonhos, e esses problemas, dificuldades e sonhos passam a ser a razão da gente fazer as coisas, inclusive buscar a Deus? Já olhou para isso? Às vezes o que você quer, por mais justo, bom e honesto que seja, passa a ser o seu ídolo e a razão de você buscar a Deus. E o texto está dizendo, porque sou sede santos, porque eu sou santo. É assim que a Escritura vai dizer. Crescimento busca coisas nobres e válidas. Eu não estou aqui tirando o valor delas. Porém, como filhos da obediência, nós devemos invocar o nosso Pai que é santo em santidade. Nós olhamos então que a gente tem que surgir o nosso entendimento para observar aquilo que nós não devemos nos amoldar a eles. Depois o nosso molde superior, que é o próprio Deus. E a Pedro vai nos apresentar a razão pelo qual nós devemos nos amoldar. E essa razão é catedrática. Olhe comigo, por favor, dos versículos 17 ao 21, onde o texto vai trazer a figura do nosso Mestre Jesus. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha só que interessante, né, o trocadilho. Ele vai dizer de pais, com letra minúscula, de pais aqui nessa terra, que nos legaram um fútil procedimento. E vai nos dizer de um Pai Celeste que nos resgatou, nos legando obediência. Esse paralelo, esse trocadilho, mudando até nossos valores. Mas pelo precioso sangue, versículo 19, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo. Pedro então nos diz o porquê você e eu devemos nos amoldar à santidade, porque nós temos e fomos comprados por um cordeiro sem mácula, sem manchas, semelhante, e para aquele povo fazia mais sentido talvez que você e para mim, ao cordeiro oferecido a Deus nos holocaustos pelos pecados do ofertante. Aquele sacrifício, Pedro vai dizer, olha, você tem que olhar para esse cordeiro que perdoou, que servia de perdão dos seus pecados. Semelhante ao cordeiro pascal que morria para que o sangue fosse passado nos umbrais das portas para libertar os primogênitos do povo de Deus. Ou seja, por que você tem que se amoldar à santidade? Porque alguém santo morreu por você. Porque alguém santo verteu o seu sangue por você. E se isso não muda o seu relacionamento e sua visão e ótica de Deus, repense a sua vida cristã. Se isso não muda a ótica como você olha para Deus, repense a sua caminhada cristã. O puro, o inocente, aquele único, foi oferecido por você. Aquilo que foi suficiente e foi eficiente para te salvar. Por isso você deve ser santo. E o texto ainda vai apresentar o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Aquele em por meio dele tendes fé em Deus, versículo 21. Pedro vai fazer um trocadilho aqui dizendo, olha, sabe que os homens valorizam? Ouro, prata, são corruptíveis, apodrecem, acabam, até buscar a eles é destrutivo. Você já parou para pensar? Qual é o grau de degradação para se abrir uma mina de ouro e de minério de ferro? Já parou para olhar? Já pensou nisso? Por que tivemos Brumadinho? Por que tivemos Mariana?
Porque minas foram abertas. Eu não estou falando contra o progresso, mas eu estou falando que o processo de degradação está em conquistar essas coisas. E Pedro vai dizer, não serve para te salvar. Às vezes, meus irmãos, você não se dá o cuidado de pensar no desgaste físico, mental e espiritual que a busca das coisas dessa terra te leva. Já parou para pensar? O quanto da sua saúde, o quanto das suas emoções, o quanto das suas forças estão, nisso. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar e ganhar dinheiro, porque isso é necessário para a nossa caminhada, mas eu estou dizendo que isso não te salva. Jesus é apresentado como aquele que morreu. Quando as nossas esperanças de salvação, então, irmãos, estão depositadas em coisas corruptíveis, elas nos exigem sacrifícios e nós somos destruídos por elas. Porém, Cristo se entregou para que você e eu fôssemos salvos. Ele foi moído pelos nossos pecados, para que você e eu tivéssemos esperança, e para que eu e você pudéssemos, como filhos da obediência, invocar o nosso Pai que é santo. Amém. Em santidade. Pois bem, concluindo, eu queria te chamar a atenção, porque o texto vai usar a palavra graça no início e vai evocar isso de forma essencial. E quando nós olhamos para a santidade, nós olhamos sempre para a ideia de custo. Mas eu queria que você e eu olhássemos para a santidade como uma ideia de privilégio. Pense comigo, geralmente a gente associa a santidade à ideia de custo, e realmente ela tem um custo. Mas você já pensou na bênção que é ser santo diante do Pai eterno? Que é ser parecido com o nosso Pai? Tiago, ele nos exorta no privilégio e na alegria de passar por provações, quem dirá o privilégio e a alegria de sermos santos? A graça de Cristo, meus irmãos, nos ressuscitou dentre os mortos e nos deu glória, e nos dá condições de que a nossa fé esteja em Deus. Olha o privilégio de ser como o nosso Pai que nos tirou da morte. Quando nós olhamos para a expressão graça, e nós dizemos de favor imerecido, de benevolência de Deus, no início da nossa exposição, eu guardei uma adjetivação de graça. O mesmo autor que apresenta a graça naqueles termos que eu disse para os irmãos, ele vai apresentar a graça também com vários adjetivos. Olha só os adjetivos da graça. A graça também é aquilo que nos dá alegria, é aquilo que nos traz deleite, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá doçura, aquilo que nos apresenta charme, aquilo que nos apresenta amabilidade, aquilo que nos apresenta um discurso doce. Tudo isso vem com a santidade. Olha que bonito. A gente se esquece da beleza da santidade. Quando João Calvino, então, está encerrando, comentando o versículo 21, ele tem uma frase que é bem impactante. Olha só o que a frase de Calvino diz. Ele chama a atenção para si mesmo, dizendo: aprendamos, portanto, até que ponto devemos direcionar o nosso objetivo para que possamos realmente acreditar em Deus. Aprendamos, portanto, até que ponto devemos direcionar o nosso objetivo para que possamos realmente acreditar em Deus. Santidade, então, é uma forma de você dizer: eu acredito no meu Deus. Eu acredito naquilo que Cristo fez. O objetivo, então, é ser santo. E aí, meus queridos, eu tenho 4 aplicações para você ir embora para casa pensando. Você tem alguma coisa que faz com que você, ou eu mesmo, relativize o valor da santidade? Você olha para a santidade de forma relativa, tanto faz, ou depende do sofrimento? Você tem alguma coisa? Essa coisa não vale a pena, tá bom? Já estou avisando. Não vale a pena. Algo que nos leva a relativizar a santidade não vale a pena. Risque da sua lista. Mas se o seu modelo de santidade tem feito que você abandone as coisas que você valoriza e que não compactua com a esperança de fé, esse vale a pena. Se você olha para um modelo de santidade e fala assim: eu quero ser como a Bíblia diz. Você lê a Bíblia pela manhã e olha assim: poxa, isso falou comigo, eu quero ser assim. Isso vale a pena.
Se você tem uma coisa que você admira, que faz você relativizar, risque da sua lista. Agora, se você olha para a Escritura e olha para o seu modelo e olha para coisas que vão trazer esperança viva em Deus, então circule na sua agenda. Isso eu preciso fazer. Pois bem, se você então tem corrido demais atrás daquilo que apodrece, se deteriora, enferruja, se aquilo que te enche os olhos hoje ou amanhã não é o precioso sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, se você enche os olhos para alguma coisa que não seja esse sangue, isso não vale a pena. O que vale a pena é o sangue do Cordeiro. Se você acorda amanhã de manhã com mais gana por coisas dos nossos dias, isso não vale a pena. Mas se a sua expectativa é pelo doce ouvir do Cordeiro, e se a sua alegria é quando você ouve o Cordeiro, olha para as coisas que Deus faz, isso vale a pena. Mas se a sua alegria está na hora que o som do Pix cai lá na sua conta, não que seja ruim receber o dinheiro, mas se o seu viver tem sido, e se a sua playlist tem mais podcasts de negócio, tome cuidado, tá? Não que seja ruim ouvi-los, mas tome cuidado. Onde está o teu tesouro é onde está o seu coração. Isso não vale a pena. Agora, se o seu objetivo é realmente direcionado em acreditar em Deus, isso vale a pena. Isso vale a pena. Se você acorda com o objetivo de crer mais em Deus, isso vale a pena. O nosso Pai, que é santo, nos dá o privilégio de sermos filhos que precisamos nos apresentar a Ele em santidade. Amém. Que o Senhor nos ajude nesse desafio. Em nome de Jesus. Vamos orar?